Você sente uma tristeza constante. No trabalho já não é mais tão eficiente. As coisas que satisfaziam antes já não satisfazem. Uma angústia que não tem fim. Uma vontade de ficar trancado no quarto o dia todo. E às vezes até desejo de morrer. Isso é depressão. Eu quero te fazer uma pergunta. Crente também pode ter depressão? Eu sou o pastor Chicão, sou pastor da juventude da IPV e eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, deixa o seu like, envia para os seus amigos que eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar muitas pessoas. Pois é, depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o mal do nosso século. Entre 15% a 25% dos jovens brasileiros sofrem ou já sofreram de algum tipo de depressão. Para a gente começar a falar sobre isso, eu queria dividir ou separar o que é tristeza e o que é depressão. Tristeza é uma condição provocada por uma situação difícil. A perda de um ente querido, por exemplo, às vezes um relacionamento que terminou, seu time perdeu, né? Enfim, existem situações que causam tristezas. Agora, depressão é uma tristeza crônica, é uma situação sem motivo aparente, e aonde a pessoa não consegue alívio, não consegue descanso, é o tempo inteiro de angústia, ansiedade, medo de estar entre pessoas, desespero moral, tristeza absoluta, sentimento de nada. Isso é depressão. E a gente vê hoje muitas pessoas nessa situação e às vezes a gente questiona, será que o crente pode sentir depressão também? Recentemente nós temos visto nos noticiários situações de pastores que às vezes tiram a própria vida. Por que isso? Será que alguém que tem o Espírito Santo de Deus pode se encontrar numa situação de depressão? Será que alguém que tem a alegria da salvação pode se encontrar numa situação de depressão? Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 e 3 diz assim: todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. O sábio Salomão está dizendo aqui em Eclesiastes que todos estão sujeitos às mesmas coisas. Debaixo do sol, todos passam pelos mesmos problemas, as mesmas angústias, as mesmas tristezas, as mesmas coisas boas também. Coisas boas e ruins acontecem com todo mundo. O sol e a chuva vêm para o justo e para o ímpio. Pois é, da mesma forma que o ímpio, o crente sofre acidente, crente fica doente, crente paga boleto. E por que o crente não estaria sujeito a passar por uma situação de depressão? No Salmo 43:5, Davi diz o seguinte: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Davi demonstra aqui nesse salmo uma tristeza aparentemente sem motivo. É claro que aqui ele termina o salmo dizendo que ele põe a confiança dele no Senhor. Mas Davi demonstra uma situação de tristeza sem um motivo aparente. Porque está abatida, tão triste dentro de mim, ó minha alma. Gideão se esconde num buraco e diz: Deus se esqueceu de mim, Deus não está comigo nada. Elias vai para uma caverna e pede para morrer. O próprio Jesus no Getsêmani, ele passa por uma angústia tão profunda que ele chega ao ponto de transpirar sangue. E ele diz aos seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Pessoas cheias de Deus que enfrentaram momentos difíceis e que talvez nós poderíamos dizer que passaram por situações de uma aparente depressão. Depressão não é pecado, mas não é a vontade de Deus para a sua vida. E aí, para falar disso, a gente precisa entender primeiro as causas ou a causa da depressão. Pode ser genética ou biológica, questões hormonais, falta de vitaminas. Eu conheço uma pessoa que percebeu que estava assim com uma tristeza constante, sem ânimo para fazer as coisas e pensou: poxa, eu estou em depressão.
E aí procurou o médico fez o exame de sangue e constatou que o problema dela era a falta de vitamina D. E aí o que o médico receitou para ela? Toma sol. Sai de manhã para caminhar, toma sol, que vai acabar sua tristeza. Era uma questão genética. Depressão também pode ser psicológica ou cognitiva, influência familiar, estresse por perdas significativas, problemas não superados, como você se enxerga em relação à vida. Isso também pode causar depressão. Pode ser por ira ou revolta. Talvez você não enxerga ao seu redor solução para o problema que você tem vivido. E isso gera uma ira, gera uma revolta, desejo de vingança. Tudo isso pode causar depressão. E é claro, pecado e culpa também. Davi chega a dizer no Salmo 32, enquanto encobri os meus pecados, os meus ossos se secaram. Se você teme ao Senhor e existe uma situação de pecado oculto, o seu espírito vai se entristecendo, vai minguando, perde-se a alegria da salvação e isso pode causar depressão também. O que fazer? Eis a questão. Primeira coisa, lide com a sua fisiologia. As atitudes que você tem diante das circunstâncias podem produzir hormônios de estresse, hormônios que vão produzir tristezas no seu corpo, no seu organismo, ou podem produzir hormônios que são chamados hormônios da alegria, hormônios de satisfação. Se você se enxerga pequeno diante das dificuldades, você vai produzir esses hormônios ruins. Agora, se você se posiciona diante delas, se você acredita no que a palavra de Deus diz, se você parte para cima querendo vencer, isso gera hormônios de alegria, hormônios de vitória, hormônios que vão te levar a uma condição diferente. Provérbios 24:10 diz que se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Acredite no que a palavra de Deus diz ao seu respeito e produza hormônios bons no seu organismo. Segunda coisa, lide com a causa. Nem sempre é questão hormonal. Às vezes pode de fato ter havido na sua história, na sua vida, na sua infância, ou até numa questão recente que causou uma ferida que não foi curada. Às vezes a vida te machucou tanto que você não consegue seguir, avançar diante de uma situação difícil. Nesse caso, conselho é fundamental. Abra o seu coração com alguém. Se você quiser, entre em contato conosco, converse com a gente pode te aconselhar, a gente pode te ajudar a enxergar uma saída, mas precisa lidar com a causa. Se é falta de perdão, tem que perdoar. Se tem alguma mágoa, tem que resolver. Se existe alguma ferida, precisa curar. Terceira coisa, lide com a inércia. Provérbios 18:14 diz: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Depressão é como uma doença autoimune. Ela vai te envolvendo, ela vai te oprimindo, ela vai te jogando cada vez mais para baixo. E aí, de fato, você não tem vontade de se levantar, você não tem vontade de resolver o problema. E aí é uma situação para que você lide com ela. Decidir sair do buraco, decidir sair do lodo e lidar com a inércia não é fácil. Às vezes você precisa fazer um esforço muito grande no começo, mas depois que pegar embalo, pode acreditar que as coisas vão ficando mais fáceis. Quarta coisa, lide com a sua rotina. Dormir de 6 a 8 horas diárias. Ter uma rotina de atividade física, comemorar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas. Isso produz hormônios bons no seu organismo e tem a ver com lidar com a fisiologia, o primeiro ponto que nós falamos. Mas se você tem uma rotina estressante, organize a sua rotina. Se você sabe que tem coisas que precisam ser feitas e não as faz, isso gera ansiedade também. Isso traz problemas para a sua vida. Decida organizar a sua rotina e fazer as coisas que precisam ser feitas no tempo certo. Outra coisa muito importante é a gratidão. Seja grato pelos detalhes da vida, observe o belo, observe as pessoas que estão ao seu redor, seja grato pelo sol que te aquece, pelo ar que você respira, pelo trabalho que você tem, pela família que está ao seu redor. Gratidão abre os céus e traz alegria para as nossas vidas. A última coisa, olhe para Jesus. Jesus sofreu e venceu. Ele sofreu tristeza, ele sofreu abandono, ele sofreu angústias profundas, ele foi abusado. Jesus sofreu tudo que você pode imaginar que alguém pode sofrer nessa vida, mas ele venceu todos os sofrimentos.
ele não permaneceu na angústia. Eu disse que ele viveu um momento de angústia tão profunda que ele suou sangue, mas ele se levantou e ele disse: Pai, faça a tua vontade, eis-me aqui. Jesus, ele venceu todas as tristezas e ele é a cura para a sua tristeza, para a sua depressão, para o seu problema. Não são os nossos sentimentos que definem se estamos bem com Deus. Nós estamos bem com Deus pelo que Jesus fez. Independente do seu estado emocional, independente do que você está sentindo nesse momento, Deus te ama. Jesus morreu por você e existe uma alegria abundante para você, para a sua vida, para a sua família. Decida sair da depressão. Enxergue em Jesus a solução. Observe as pessoas ao seu redor e seja muito feliz. É isso aí, galera. Depressão é coisa séria. Se você tem passado por isso, essa palavra é para você. Se você conhece alguém que tem enfrentado sintomas que pode de alguma forma ser depressão, envie esse vídeo para ele e não deixe de dar o seu like, de compartilhar com mais pessoas. E se você quiser, escreva nos comentários os assuntos que você gostaria que a gente tratasse nos nossos próximos vídeos. Deus abençoe você. Tamo junto.